estamos aqui hoje gravando o nosso primeiro podcast piloto e com uma porção de novidades para passar para vocês e muitas entrevistas interessantes na parte de arte, cultura e muitas novidades e curiosidades para a gente estar descobrindo junto esse mundo legal que é o mundo da arte. Hoje, especialmente, estou com a querida convidada, a minha amiga arquiteta e que vive no mundo das tintas. A nossa querida Sene vai contar para a gente um pouquinho sobre a trajetória, da experiência artística dela nesse mundo da arte. Sene, é um prazer estar com você. Obrigada por estar passando para a gente agora esse primeiro podcast, um pouco da sua experiência com esse lado artístico divino e enorme que você tem. Maria Rita, é uma honra. Imagina, primeiro podcast com a convidada. Está sendo uma honra. Espero ser digna aqui desse convite. Com certeza, tem muito a acrescentar, não só para mim, mas para quem está ouvindo e para quem vai assistir esse episódio. Bom, o que eu posso falar? Eu sou, em termos de pintura, eu sou uma pessoa autodidata, pinto desde criança e tive a experiência na faculdade de arquitetura. Foi ali que comecei a descobrir sabores de arte, comecei a participar, tive uma trajetória, parei, e agora estou retomando, desde 2015 estou retomando, passei por alguns grupos e estou agora numa trajetória mais individual. Vou fazer uma exposição agora na Casa Contrim, nesse primeiro semestre, e é isso, continuo pintando meus tecidos, fazendo arte e tentando fazer uma vila. Que legal, muito legal. A Sene, toda vez que ela volta de uma viagem ou ela volta com alguma novidade, a gente sempre acaba vendo a inovação que ela traz para a nossa atividade do dia a dia e para esse lado artístico maravilhoso. Agora, essa parte de exposição, a nova exposição dela no Contrim, com certeza vai nos agregar muitas novidades. Conta pra gente quando vai ser, você já tem data? Não tenho a data aí. Então aguardem, porque logo estaremos com uma data, com essa nova exposição e vamos ver o que ela vai trazer pra gente. E me conta mais um pouco sobre essa característica tua de colocar as cores nesses tecidos que você escolhe a dedos, que você tem esse carinho de escolher desde o tecido, do fio a fio, até o final da peça, e ela já tem as cores definidas e já tem a peça pronta para ela ser já colocada na exposição ou vendida. Então, Anitta, eu costumo trabalhar com algodão 100%. E geralmente eu defino umas 4, 5 cores e com essas cores eu procuro criar uma coleção de estampa, sempre com as mesmas cores. Que legal. A última que eu fiz se chama Águas Vermelhas, onde eu escolhi 4 tons desse perto do magenta, laranja, vermelho, sempre. E se havia alguma tonalidade mais para cima, mais para baixo, era muito pouco, mas eu sempre procurava ficar aí e eu mudava os desenhos nas estampas, mas sempre com as mesmas cores, para dar um sentido ali naquela fase. Que interessante. O interessante de um artista, a definição de um artista em cada detalhe é exatamente isso. Às vezes você trabalha com várias cores e poucos elementos, ou você trabalha com as mesmas cores e muitos elementos. Então, isso realmente eu admiro muito, porque é o que faz a característica e a harmonia de cada
arte de cada tecido, de cada matéria envolvida nesse lado. Muito interessante, sim. Que legal. E conta mais pra gente como é que você chega a escolher o fio desse algodão. Você sempre acaba inovando, é um algodão sempre o mesmo fornecedor, ou é algum algodão diferente a cada coleção? Não, é basicamente o mesmo. É porque tá difícil, né, ter algodão puro. É verdade, hoje em dia é muito difícil a gente ter os tecidos que a gente tinha antigamente. Exato. E a cada novidade a gente acaba ousando um pouco mais com termos de criação, mas a gente acaba regredindo nessa parte de ter fios diferentes. Exatamente. Tanto que eu estou querendo criar um tecido, assim, sabe? Com tramas de linho. Interessante. Olha que eu tinha comentado com você no telefone. Me lembro. Muito legal, porque essa é uma inovação muito sustentável e, ao mesmo tempo, é uma criação que vem desde ali da base mesmo, né? Essa é muito diferente. Ai, adorei! Você não sei como vai ser, mas... Com certeza vai ser um sucesso. Não é? Muito legal. E me conta, a gente está aqui falando sobre arte, cultura, você que viajou muito, teve muitas experiências, trouxe muito para Não tanto quanto nada. Com certeza teve muitas viagens que você conseguiu trazer para o seu dia a dia e inovar na sua arte artística. Eu vou querer que a Cine conte pra gente as 5 perguntinhas básicas pra gente saber um pouco mais da personalidade dela. Vamos lá, Cine, um livro. Eu vou um livro. Vou te contar do livro que eu tô terminando de ler. Não quero saber. É um livro que se chama Nexus. Ele é do Harari. Nexus, já ouvi falar, muito interessante. Tá na fila de um dos livros para ler. Com certeza. A gente vai comentar sobre todo o know-how desse escritor famosíssimo que está inovando aí, né? Então. O que você está achando? Nossa, que eu não sei nada. Não sei absolutamente nada, então tem que ler. Que bom. Tem que ler. Ele é um historiador maravilhoso. Passa numa linha do tempo, a história da informação, da Idade da Pedra até a inteligência artificial. Que interessante. Essa trajetória deve ser fantástica, Sim, né? porque é o bastidor da história. Exatamente. Então, para a gente poder entender hoje como está a sociedade, para onde está indo, como que foi formado, como que aconteceram alguns governantes, porque agiram daquela forma, tem a informação lá atrás. Então, a gente, assim, agora estamos tendo acesso a esses historiadores que o nível de pesquisa está muito profundo. E o interessante, né, que esse livro fala muito do perigo que a inteligência artificial também traz nas nossas vidas, né, na atualidade. Tem um lado muito bom, muito prático, mas e aí? Até onde a gente corre esse perigo, né? Tá muito interessante. Óbvio, isso o tempo inteiro. Vou ler com certeza. E me conte, vamos agora para a segunda perguntinha básica. O filme que você mais achou interessante nos últimos tempos? Ai, essa pergunta é assim. Eu fiquei muito tocada com o filme Ainda Estou Aqui. Como muitas pessoas esperaram, e realmente foi um filme muito transformador, eu acho, que é uma das histórias, né, do nosso Brasil. O Walter, ele foi muito assim assertivo
na escolha do casting, na produção, a casa que eles moraram, foi tudo, sabe, demais. Ele acertou muito os móveis, tinha até conta de luz da época em si. Foi muito legal, né? Não, foi perfeito. E o que teve de melhor nós tivemos com o nosso país lá fora, sendo realmente mostrado e reconhecido por grandes atrizes, grandes atores, grandes diretores, então isso foi muito importante. Mas o que mais eu acredito que fez ele ganhar é porque a gente está vivendo não só a nossa, mas no planeta, a democracia ferrando, com certeza. Entendeu? Então tá uma briga grande. Então eu acho que isso foi o que pegou bastante. Muito legal. E agora, pra gente conhecer um pouco mais das suas escolhas, das cidades por onde você já passou, ou se você pretende passar, qual seria uma cidade que você falaria pra gente de uma escolha sua? Qual seria a sua preferida? No momento, eu falo no momento, porque eu sou uma pessoa que não tem muita personalidade. Mas hoje, atualmente, qual seria a sua cidade favorita? Atualmente tem sido Berlim. Ai, que delícia! Além do Pedro estar lá, eu tive a oportunidade de conhecer com ele e eu fiquei encantada. Com certeza, Berlim é muita cultura, é muito teatro, é muito cinema, é muita história e é muita cultura para a gente conhecer, né? Com certeza é uma das cidades que tem muita história para contar, para recontar e para descobrir, né? Nas ruas, em todos os lugares. Eu fiquei assim, chocada, porque assim, ela é uma cidade toda plana, ela não tem subida nem descida, ela é plana, ela tem 500 parques públicos. Que máximo, olha! Ela tem 70 cinemas de rua, que não cinema... cinema exatamente, que não é um shopping. Isso, não, são cinemas assim, internos, mas cinema que você está entrando e passa. Que legal! Né? Tem 70 cinemas, assim, um nível absurdo de cultura, muita música, aquela filarmônica, sabe? Eu acho que eu nunca tive a chance de me sentir regida, porque foi a primeira vez que eu vi um regente regendo, não só a música, mas ele conseguiu reger tudo. E olha, a música ela é uma alma, né? A gente inspira a música, inspira a arte. Ai, que lindo! Foi assim, é o máximo. Eu não sei, pra mim eu gosto, né? Tem pessoas que acham bem show, assim, isso que eu faço, mas assim, pra mim é muito importante. Eu quero conhecer mais Berlim, quero ficar um tempo pra conhecer mesmo e respirar essa cultura. Aí eu te levo de patinete. Ai, que delícia! Bora conhecer essa parte, é a melhor. E conta pra gente agora um museu que você tenha passado, que você tenha curtido, dá uma dica daquele museu que te inspirou, que te trouxe alguma recordação interessante. Recordação, eu não sei, né, Maria? Porque eu não sou tão antiga assim pra ter recordação assim no museu e ter uma recordação. Eu tava sem fazer nada, de repente eu ia passando e o museu na minha frente. Olha, entrei e me surpreendi com aquele nível de cultura, de obras, enfim. Na realidade, eu fui nesse museu, que é um projeto do Luiz Van der Rohe, e
na realidade é aquilo que todo mundo tenta fazer, mas ali eu senti exatamente no espaço que é aquele minimalismo, aquela coisa limpa, sabe? Esse se chama Nova Galeria Nacional. Que legal, Também. não conheço. Olha aí, ótima dica para quem está indo para Berlim. Dicas diretamente da Semi. E com certeza, se ela está dando a dica, vai ser um lugar muito interessante para vocês conhecerem. Confio cegamente na sua dica. Que ótimo! Que legal! Isso vai ser bem bacana. São dicas básicas que a gente, às vezes, isso daí é dica que não é de um turismo comum, mas assim, é dicas de quem mora lá, então eu peguei uma carona, então é um outro olhar, né? Esse que é o lado mais interessante, é sempre assim, né? O menos é mais, sempre quando a gente não tá esperando e a gente nem imagina, a gente passa por uma rua ou passa por um amigo que já foi, que já tem alguma dica e aí acontece alguma coisa que vai ser muito legal e a gente se surpreende. E a viagem fica com muito mais histórias para contar e aquele desejo de quero mais, ou voltar para ver mais e quero sempre ficar inovando. E comentando um pouco do nosso Artesanal Fashion Day, do desfile online que nós estamos assistindo, vai ser muito interessante a gente saber as novidades e por ser o primeiro desfile online, eu acho que vai ser muito interessante essa parceria de vários profissionais da área que se juntaram para fazer várias peças de roupa harmônicas, com cores, com muita criatividade, usando muitos fios, muita tradição, muito crochê, muito tricô, muito bordado. E usando muita criatividade para estar montando todas essas peças num único desfile. Então vamos aguardar várias outras peças para a gente comentar aqui, vai ser muito interessante. E assistindo o Artesanal Fashion Day, nós estamos nos divertindo com tantas coisas bonitas e tantos contrastes aqui, as novidades desse desfile muito interessante. Eu acho que nós conseguimos ter os mesmos gostos em algumas exclusividades de roupa, né? A maioria. Tinha um casaco muito interessante, muito bordado na frente, mas as costas todinha bordada com colorido muito intenso. E muito diferente, porque todos os bordados pareciam ser com pontos diferentes. Muito interessante. E a outra roupa pistache que você gostou? Amei. Super clean, minimalista, maravilhosa. E quando eu penso que a parte de cima é aquele básico, normal, ela vira e é aberta nas laterais. É super sexy, super. E a base ali, muito interessante, parecia um elástico, alguma coisa que prende muito discretamente. Muito discretamente, era aquele estilo balonê que nós usamos antigamente. Mas era afunilado. Mas mais afunilado, era só na parte de baixo, aquela saia. Parece que o tecido é um tecido mais leve, isso, com uma caída mais bonita, não ficava, né? Ficava aquela saia. Não. E tava as bags que ela tava usando. Também, as bags maravilhosas, Era tudo de branco, com a bag, a mochila. Mas é muito interessante, você lembrou bem, porque essas sacolas, essas bags grandes, que a gente pode usar, pode vir com vários artigos, em feltro, em crochê, esses amarrinhos também, que estão muito lindos, muito lindos. Olha, tá bem bacana, viu? Esse Artesanal Fashion Day está com muitas novidades, muito interessante.
com a presença do Peter Paiva, que é apresentador do desfile. Tá interessantíssimo. Vale a pena depois vocês conferirem no YouTube e ver as novidades dessa coleção. Muito, muito interessante. Muita tradição, muita inovação, eles estão aproveitando muito detalhes. E a gente já conhecia que vem desses livros de receitas das avós, que essas receitas de crochê, tricô, lembra? Que as avós deixavam os books já nos próprios caderninhos que elas grudavam os crochês ali no próprio tecido para a gente não esquecer dos pontos. Então, essa parte eu tô achando interessantíssima, essa autenticação e sofisticação. Maria Rita, então, aquele dia que a gente estava conversando no telefone, apareceu no meu telefone joias feitas de crochê com fios de metal. Que interessante, olha, E você já tinha visto, né? sim, eu tinha comprado um livro muito interessante que ele mistura metal com linhas, eles misturam muita resina e muita coisa interessante. O crochê já não é mais nem só objeto, nem só roupa, ele é também uma joia. Exatamente. O crochê está sendo usado para tudo. Onde você encaixa, ele consegue fazer parte de um outro esquema e deixa uma peça muito mais harmônica, né? Muito mais interessante. Não só o crochê, né? Porque as pedrarias também, você viu aquele casaco de pedras todinho bordador dele? Eu usaria fácil para ir no cinema. É um casaco muito, muito diferente de tudo que a gente vê, porque ele tem pedras e ao mesmo tempo ele tem bordados que são pontos inusitados. E muitas cores. E o importante é você. O desenho. O importante é você usar muitas cores e ao mesmo tempo essas cores vão se integrando às peças, aos bordados. E essa parte é que faz a diferença, é que faz a peça ser única, é que faz a peça ser exclusiva de cada pessoa, de cada artista. É o de dentro para fora, né, amiga? Que a gente sempre disse. Tem que vir o de dentro, a inspiração para você estar fazendo a realização. E aí esse de dentro para fora acaba se materializando numa peça exclusiva. E sua, com certeza. Venha fazer a arte e participar com a gente de muitas novidades e curiosidades sobre artesanias, artesanatos, arte, cultura. E agora, na continuação do nosso evento, foi muito legal a gente assistir esse charme de desfile online, e eles exploraram muito, muito dessa parte manual mesmo, né? Que seja Bem bacana. O Chico, o feltro, as cores. O Chico no jeans. Pois é. O jeans é uma outra característica muito legal. Sim. Eles fizeram todinho uma saia inteira tipo Chico e depois colocou a mesma cor do jeans na blusa. Então fez um composite muito interessante, maravilhoso. E acho que foi essa tradição mesmo, com essa inovação que deu uma característica muito interessante. Ficou bem contemporâneo. Ficou, né? É bem legal. E é isso que a gente quer também, que as pessoas tenham essa visão de pegar o que a gente já conhece e trazer para essa inovação mesmo. Muito legal, muito obrigada. Foi um prazer enorme a gente estar aqui nessa parte muito legal de arte, cultura, criatividade. E é um prazer estar com você. Fiquei muito feliz.
Eu que agradeço. E te espero mais vezes pra gente estar trocando, fazendo esse bate-bola muito gostoso. Vai ser um prazer, uma honra. E vamos aguardar, logo estaremos com a data da vernissagem e a exposição com as novidades da Sene. Ai, que legal. Obrigada. Um beijo para vocês e até os nossos próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau.